Yengekeno Mukumbutatu, Yengekeno para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula, sejam bem-vindos a mais uma informação, sejam bem-vindos ao conhecimento. Eu sou Diba Dibaya, um instrutor. E hoje eu quero partilhar com vocês sobre quem são os ancestrais, quem são os gênios, quem são os intermediários e quem são os instrutores. Yenge Muzulu, Yenge Vantoto. Get. Ok. O nosso tema hoje é sobre Kimbasi. Nosso tema é Kimbasi. O que é Kimbasi? Primeiro, a palavra Mbasi. Mbasi vem do verbo em que como chamamos Mpanga. A palavra Mbasi vem desse Mpanga, ok? A palavra verbo para o Kikongo diz-se Mpanga. A palavra verbo para o Kikongo diz-se Mpanga. O que significa Mpanga? Lembrar que Mpanga é um dos clãs do Congo de Antótila, ou seja, um dos clãs dentro do Congo de Antótila, dentro dos Bakongo, um dos 12 clãs principais chama-se Mpanga. Um dos nomes deles é Mpanga. Mpanga significa distribuir. Ok? Distribuir. Se distribui o quê? Aquilo que você possui. Ok? Aquilo que você próprio é. É o que você faz quê? Ok? Essa ideia de distribuir aqui não é como a ideia de distribuir do português. O distribuir do português é apenas eu pego, estou a entregar aqui, estou a entregar ali, estou a entregar aí, distribuir, cada um fez o quê? Foi-se embora. A ideia de Mpanga, de distribuir, na verdade é ligar. Parece que complicou, né? Distribuir e ligar parece a mesma coisa. Porque a ideia aqui de distribuir, na verdade, é ligar. O que significa distribuidor? Panga, distribuidor ou distribuir. Quer dizer que eu estou aqui, eu dei origem nisso, dei origem nisso, dei origem nisso, dei origem nisso. E eu lhes ligo de novo. Quer dizer, eles estão ligados a mim. Porque o verbo é o verbo ser, certo? Por exemplo, verbo ser. Como é que vamos conjugar o verbo ser? Ou estar? Vamos começar pelo verbo ser. Eu sou, tu és, ele é,
nós somos, vós sois, eles são. Tudo vai à volta do quê? Do S. É, o ser, a existência. Nem o ser, não dizem ser humano. Por que é ser humano? Porque ele se distribui. Ele se distribui. E como é que ele se distribui? Se ligando. Quer dizer, tudo que é. Tudo que existe, é. Ok? Tudo que é. Tudo que existe, é. Por isso, quando leram na Bíblia, Moisés se encontrou com Deus na sarça queimando. Perguntou, e o nome do Deus qual é? Esse Deus lhe disse, eu sou. Não isso está escrito na Bíblia? Eu sou. Eu sou o quê? O verbo. Nem assim, no princípio era o verbo. Qual o verbo? Eu sou. O verbo ser. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quer dizer, eu sou. Estava com Deus e o verbo era Deus. Pegaram esse eu sou, separaram, meteram aqui, por exemplo, falando que não, é Jesus. O eu sou aqui que estava com Deus é Jesus. Então, Jesus não é existência. E se Jesus não é existência, não pode salvar a existência. A palavra eu sou aqui dá a ideia de que tudo começa nele, tudo sai dele e volta de novo. Por isso é que é ligar. Estou a explicar o que significa verbo de Congo. Porque para nós entender a existência através da língua, temos que entender qual é o verbo a ser conjugado. E para entender qual é o verbo a ser conjugado, nós precisamos entender o que é um verbo. Ok? Porque o verbo é que explica a realidade ou a existência de uma coisa ou de uma determinada realidade. Então, Kimbasi, para nós entendermos, temos que voltar no verbo. Porque essa palavra Kimbasi, a sua origem vem de um verbo, um panga. Em português, panga quer dizer ligar, né? Ou distribuir, certo? Ligar ou distribuir, uma ideia que, conforme eu já expliquei, quer dizer, ele liga, ele que distribui, ele também faz o quê? Que liga de novo. Esse panga esse verbo é um panga bassa. Esse panga ou esse verbo, de onde vem a palavra kimbasi, ok? É o verbo ou um panga que em Kikongo disse bassa. Bassa quer dizer cortar, intermediar, né? Cortar-se no meio, ok? Cortar, conforme está assim, cortar-se assim no meio. Equidade, o equilíbrio, né? Não é assim? Porque a natureza corta por equidade, ok? Cortar. A natureza diz que o homem tem 8 fases de vida, essas 8 fases de vida que lhe levam até os 72 anos. Porque a natureza, na sua boa vontade, no seu amor, trabalha para que o homem atinja até pelo menos essa idade, porque é a lei. E quando ela tiver que cortar a tua vida, vai cortar no equilíbrio de quê? No meio. Porque você não sai a perder, já viveste os 72 anos? 72 anos, não sai a perder. Porque se vive depois disso, é mesmo só já viver. Mas a vida é 72, que equivale aos 72 anciões. Percebe, né? São 72 anciões. Que são os espíritos existentes que governam o mundo. Os 72 anciões fazem parte. Esses 72 anciões é que descrevem ou que ditam a vida humana.
é que ditam a vida humana. Porque toda a criação, tudo que existe no universo, as coisas que existem na nossa natureza, nessa nossa natureza que nós estamos a ver, né? Nosso planeta e tal, nada tem a dinâmica da vida humana. Percebem? Então, cortar é no meio. Se tiver que matar alguém, a mãe natureza vai matando, vai cortar no meio. Vai dar o tempo, vai alimentar, vai cuidar dele, o clima cuida de nós, as chuvas cuidam de nós, o ar cuida de nós, o fogo do sol, a luz do sol cuida de nós. É a mãe natureza cuidando de quê? De nós. Mas o homem que não corta no meio, gosta de cortar onde ele achar melhor, chega e tira a vida do outro. Quer dizer que cortou no meio? Percebe? Não cortou no meio, porque essa pessoa não chegou até aquela idade. Ok? Então a palavra bassa quer dizer cortar. De onde vem a palavra bassa? Ou verbo bassa. Ok. Vou dar continuidade. Então, base escreve-se assim. Base, ok? Base. Bassa é o verbo cortar. Base é aquele que Bassa é o verbo cortar. Base é aquele que corta. Agora, no Kikongo, se nós fazermos assim, base, só vai ser ação cortar. É mesmo só cortar como bassa. Base e bassa. É praticamente o mesmo significado. Ok? Cortar. Talvez só está mudando na última quê? Na última letra. É a mesma coisa, cortar. Agora, o que é que vem mostrar que aqui não estamos a falar do fator cortar, mas estamos a falar daquele que corta, como um ser. É a letra M. Por exemplo, se vai falar Zambi, Lacana. Zambi, Lacana, ser. Ser, estar. Né? Ser, estar. Aquele que ser e estar, ok? Ser e estar, omnipresença, certo? Mas se nós meter aqui N, com vírgula ou sem vírgula, se nós aumentar aqui N, Nzambilakana, significa que é aquele, já não é o ser e estar, mas é aquele que é e está. Estão a perceber? É e está. Daqui surgiu a palavra Nzambi. Aquele que é. O que é. A fonte de todas as coisas. Então, basta cortar, quando coloca-se o M, fica a coisa em si. Não o verbo, mas a coisa em si, ou a pessoa em si. Então, se basta é cortar, base vai ser o quê? O que corta. Em outra expressão vai ser o quê? Intermediário. Em outras expressões vai ser o intermediário. O base é o intermediário. Porque quando às vezes nós apagamos o espírito, as pessoas incorporam, né? Você vão falar, Mbassi veio. Se você ir nos centros espirituais,
né? Por exemplo, dos irmãos dos quilombos, né? Os quilombos, nossos irmãos, dos quintuade, que é a bangunza, né? Não só. Vamos ver que quando se incorpora, falam Mbassi, veio. Mbassi. Quase nunca falam culo, só falam a mesma palavra, Mbassi. Ok? Só falam a palavra, Mbassi. Se perguntar qual é Mbassi? Ah, evita cá. É qual é Mbassi? Mamãe aqui para fita. É qual é Mbassi? Mamãe lembra. É qual é Mbassi? Cacanime. Só sabem que é Mbassi? Isso é que fala nossas entidades. Não, Mbassi não quer dizer entidade. Mbassi não quer dizer entidade. Mbassi quer dizer intermediário. Entidade, nós temos entidade do Estado, não? Não tem muitas entidades. Entidade da Unitel, não? Será que tudo é entidade? Não. Intermediário é outra coisa? É outra coisa. Ele é que intermedia, ele é que faz a mediação, ele é que corta. Vamos supor, aqui, esses dois luandos aqui, esses dois luandos conforme estão aqui. Qual é a intermediação? Esse canal aqui. Essa é a intermediação. Independentemente do tamanho, a intermediação é essa. Ok? Independentemente do tamanho, a intermediação desses dois luandos é essa aqui. Se eu puxar também essa aqui. A intermediação do luando e a terra é qual? Esse espaço mesmo que está aparecendo aqui. Quando você vai no rio, vai no mar, existe um lado onde a água para e a terra faz quê? Aparece, certo? É uma linha que você consegue calcular? Mesmo em centímetros, você consegue calcular? Não, mas é uma linha que nota-se que tem uma coisa que separa a água aí onde a terra aparece. Aquela linha mesmo invisível, aquela linha invisível lá, é que se chama Mbassi. Em ti você tem essa linha intermediária que divide. Está onde? Kundalini. É a coluna vertebral. Nela que te separa o lado direito e o lado esquerdo. O olho direito e o olho esquerdo. Nem assim. Até o nosso cérebro é dividido em duas partes. O lado direito e o lado. Você tem quantos pés? Quantos testículos? Quantas partes do pênis? Tem esse lado e tem esse? Por quê? Não pode ter só um lado. Porque Mbassi é o intermediário, aquele que corta, intermedia, está intermediário. Ok? Ele que está intermediário, então ele é o intermediário. Agora, se uma pessoa apanhar espírito, não podemos lhe chamar Mbassi. Não podemos. Uma pessoa que está apanhando o espírito, está a pegar a mensagem do espírito e está a nos trazer. É um intermediário. Ele é quem? É intermediário. Uma pessoa que está a pegar conhecimento dos espíritos superiores e está a vos transmitindo um quadro. Intermediário. Ele é quem? Porque ele está fazendo intermediação. Por isso é que você vê que muitos dos mestres que vieram disseram: eu e o Pai somos. Porque ele é quem? Intermediário. Não é qualquer informação que a pessoa lê uma informação, lê alguma coisa, está vivo vos ensinar. Está se baseando no livro que ele leu, está vivo vos ensinar. Não, ele não é intermediário. Ele pode falar, pode ser um informante, um mensageiro, um historiador, não sei o que mais. Não é um intermediário. Intermediário, um Mbassi, na língua Kikongo, é aquele que está assim, conforme eu expliquei, a linha da água e a terra.
Quer dizer, as coisas que ele fala é porque recebeu de lá e está transmitindo aqui. Ela até pode conhecer certa realidade daqui para poder entender o que ele recebe de lá. E ele precisa entender lá para poder saber o que vai transmitir aqui. É isso que se diz mbasi. Então, quando nós falamos assim, mbasi, alguns vão interpretar, vão dizer anjo, né? Nossos anjos, isso também é uma aula para os nossos irmãos Bangunda, né? Vão nos quilongos, uma boa aula. Nossos anjos, base que é anjo veio, nossos anjos, outros criaram até o sistema, quer dizer, só mudam as coisas para tentar criar, para poder criar o que é dele. Outros até chamam mais nossos anjos, ou nossos base, são nossas entidades. Ensina coisa na língua dele. Existem termos que nós, por enquanto não atingimos a independência linguística, né? Então nós há coisas que ainda vamos ter que falar mesmo em português. Porque muitos de nós não crescemos com Kikongo, nem crescemos no mato. Percebe? Nem todos nós tivemos essa graça. Que eu digo que é uma graça, é uma bondade. Crescer onde pelo menos você consegue guardar a tua língua. A pessoa que entende a língua dele ou fala a língua dele está mais perto do despertar do que qualquer um. Mas o problema é o quê? É que essas pessoas também estão focadas na matéria. Então ele acha que a língua é só língua, ele não fala, ele não explora as dimensões da língua dele, a língua materna dele. Seja Umbundo, seja Kimbundu, seja Chokwe, seja Nganguela, seja Fiote, seja Swahili. Você deve explorar as dimensões da tua língua. Por isso as pessoas que falam a língua estão mais pertas do despertar. Então devemos ensinar as coisas na sua língua. Pelo menos as coisas mais importantes. Coisa mais importante. Por exemplo, essa palavra mbasi é muito importante. Por quê? Porque é a expressão que nós usamos para poder nos referir às entidades que vêm ter conosco. A falta de compreensão dessa palavra leva a muitos terem contato com espíritos de baixo astral. Leva muitos a terem contato com espíritos de baixo astral. Leva muitos a não saberem distinguir quem são os espíritos da luz e quem são os espíritos contrários. Então precisamos entender os termos, porque a independência espiritual, o despertar da consciência, começa com o resgate das nossas línguas. Porque na nossa língua está codificada a nossa existência. Na nossa língua está codificada a nossa existência. A primeira prisão que pode se colocar um homem é a prisão da língua. É com tristeza que eu passo essa informação. É muito triste o que nós estamos a viver. Porque nós estamos numa prisão espiritual. E essa prisão espiritual é perpetuada pela nossa falta de compreensão das nossas línguas. Porque toda a nossa realidade que nossos ancestrais foram, ou deixaram, ou fizeram, ou porque eles foram na Terra o que eles realmente são no quê? No ser invisível. Agora, nós estamos a ser na Terra o que nossos ancestrais ou que nós não somos no invisível. Por isso muita gente que, às vezes, nossos aprendizes, né? Ou nossos amigos, nossos simpatizantes, que às vezes começam a ter contato com nossos conhecimentos, depois começam a ter sonhos que o pai lhe apareceu, a mãe falecida lhe apareceu, a lhe dar como se estivesse a dar mensagens de luz. Por que ele só apareceu no momento em que você está a ter esses conhecimentos? Quer dizer que no plano onde ele foi, ele entendeu que esses são os conhecimentos que eu deveria ter aonde? Na Terra. Porque essa é a nossa realidade da existência. Esses conhecimentos são a nossa realidade da existência. Então, já que eu estou aqui no plano invisível, deixei pessoas no plano físico, eu tenho que começar a lhes instruir. E se eles tiverem a aprender alguma coisa, eu tenho que começar a lhes contactar, lhes aparecer, lhes falar, lhes instruir de alguma forma, ou colocar alguém perto que possa lhes instruir.
Vou lhe conduzir num caminho que encontre alguém que possa lhe instruir. Por quê? Para que ele possa viver a realidade da nossa existência. Esse espírito que está no outro lado, que tem que vir te falar, ele chama-se quê? Intermediário. Base. Um base não vem só na incorporação. Porque muitas vezes nós estamos a ser muito brincados por quê? Né? Vou usar o termo brincados. Depois não estamos a saber distinguir qual é o caminho certo a seguir, qual é o caminho errado a seguir. Depois começamos a falar, então são todos só iguais. Não. Vocês não abraçaram o conhecimento. Vocês abraçaram a emoção. Vocês abraçaram a vontade de satisfazer o momento. Estou doente, então vou ir lá para tratar minha doença. Epa, e depois de me tratar, você não procurou aprender nem nada. Você só ficou lá porque te trataram lá. E te falaram que não, é nosso da África. Como muita informação que nós temos ouvido, é nosso da África, então a pessoa se limita lá. Não procurou ir além do conhecimento que ele recebeu. Mas tudo isso é possível com a ajuda de quem? Dos bases, dos intermediários. Pode dizer que os extraterrestres é intermediação. Extraterrestres usam o quê? Energia, não? Essa energia aqui, não é o mesmo que os teus ancestrais usam. E quando você faz um trabalho espiritual para mudar uma situação, você consegue mudar essa situação. Usaste qual energia? A mesma energia do extraterrestre, a mesma energia que os teus ancestrais são no plano invisível. É a mesma energia. É a mesma energia que todos os ancestrais são no plano invisível, que você ouviu aqui. É a mesma que o extraterrestre que está não sei em que planeta, ele vem e te transmite. Através da energia. Muitos veem extraterrestres nem no sonho. Por que esse extraterrestre consegue te aparecer no sonho? Porque ele vive a sua existência. A Terra também foi feita para ser planeta de extras planetários. Quer dizer, o homem também tem a capacidade de aparecer num planeta dos extraterrestres e disserem que veio um base. Levaste uma mensagem do planeta Terra para o planeta. Nós, quando estamos a fazer, por exemplo, rituais, estamos a fazer pedido para alguém, né? Estamos a fazer o que chamam de encantações, certo? Pedido para alguém, algum problema. Lá no mundo espiritual, nós para eles somos base. Chegaram de ouvir do irmão que teve uma visão com um base. Ele disse que aquele é a pessoa que você deve seguir, porque ele é o nosso base. Se referindo a minha pessoa como seu instrutor. Quer dizer que lá também sabem que eu sou quem? Por que levo os problemas das pessoas para lá? Ok? Eu que pego os problemas aqui e levo para lá. E a resposta de lá eu pego, trago para cá. Porque o ritual que eu faço é para dar resposta nesse e é para levar satisfação naqueles. Então eu estou no intermediário. Eu sou o quê? Um base. Então base é todo espírito que intermediário. Então, tudo intermediário para fazer o trabalho de quê? De base. Então, mas como eu vou perceber que esse é da luz, esse é da treva? É simples. É simples. O mundo é criado através de quê? Conhecimento. A luz é quê? É conhecimento. O que liberta? É o conhecimento. O que fortifica o homem? É o conhecimento. O que faz o homem criar? É o conhecimento. Os povos que estão em sofrimento ou estão a viver situações econômicas piores, não sei o quê, são povos sem conhecimento. E os que dominam o mundo têm conhecimento. Então, como é que eu vou dar conta? Se aqui no plano físico tudo o que comanda é conhecimento, então quer dizer que esse conhecimento é a realidade também do plano invisível, espiritual. Porque tudo que existe na Terra é o que existe no mundo espiritual. Então, aqui vamos entender que tantos que estão aqui
como os que estão aqui. São dois planos. Tanto os que estão aqui como os que estão aqui, o que está lhes uniu com é isso que causa que nós chamamos de harmonia. É assim? O Zola, né? Harmonia. Mas se tiverem contrário, vai estar assim. Tem base, sou uma minoria, né? Não tem base. Mas aqui tem que? Tem muito base. Quer dizer, há muita conexão com os seres de outras dimensões. Então nós vamos ser mais fortes, vamos criar. Então esses que estão a criar, e por isso você ouve que a maioria dos cientistas sempre falam, né? São pessoas que tiveram envolvimento com coisas ocultas. As pessoas que criam, são pessoas que tiveram envolvimento com coisas. Vai ouvir, cantor fulano é famoso porque tem envolvimento com coisa aqui. É jogador porque tem envolvimento com coisa aqui. A energia que cria é a mesma que mata. A que constrói é a mesma que destrói. A realidade é uma, só que pode ser usada de duas formas. Quer dizer, aqueles que têm sucesso, ainda que nós dizer que estão a usar forças negativas, ok? Estão a usar forças negativas, porque eu vou explicar o porquê. Que toda essa magia mundial não presta. Estão a usar coisas negativas. Mas isso indica que é o quê que está a lhes levar? É o outro lado. Certo? Então, para nós distinguir se um espírito é de alto ou de baixo astral, é simples. É o conhecimento. Um espírito que vem e te diz assim, mamã, você vai nascer daqui a 17 dias. Você vai nascer daqui a 17 dias. Mamãe, você vai nascer daqui a 20 dias. Ok? O espírito veio, em base. Certo? Mas chega que você não nasce aos 17 dias. E quando você vai falar, papá, mestre, não sei o quê, mas 17 dias já passou ontem, não nasci. Qual é a explicação que vão te dar? Ah, não, o espírito confirmou que vai nascer daqui a mais X dias, porque não tem explicação. Porque não tem cabimento, não tem lógica no conhecimento. Não tem lógica no conhecimento. Vão procurar motivos porque não tem lógica no conhecimento. Mas no conhecimento, chega o espírito e diz assim, olha, você vai nascer até dia X. O intermediário falou, mas no conhecimento vamos chegar, vamos calcular, e ela chega naquele dia, nasceu. Quando ela falar, papá, falaste que vou nascer dia 40, nascer dia 40, por que então? O que que fez papá falar isso? E ele vai te explicar, olha, é assim, você tinha quantas semanas? 37. Então, eu calculei, porque normalmente o número de um novo princípio é o número 4. 40 é igual a quê? 0 mais 4. Quer dizer, algo novo na tua vida, que é o neném que está na tua barriga, vai surgir quando você completar o número 4. Até aqui, se eu completaste o número 1. Por que é número 1? Presta atenção. 37 dias. Certo? Para fazer 40, precisa de quanto? 3. Certo? Para fazer 40. 3 vezes 7. 3 mais 7. Vai dar quanto? 10. 10 é 40? Não. Vamos ter que calcular que é 10 mais 0. 1 mais 0 vai dar quê? 1, né? 1 é 4? Não. Para chegar no 4 vamos ter que fazer o quê? Mais quê? 33. Para chegar no 40 vamos ter que calcular mais quê? 3. Então daqui eu dei conta que você vai nascer dentro de... daqui você vai nascer dentro de 3 semanas. Para completar 40 semanas. Quando completar 40 semanas, você vai nascer. O espírito que veio aqui, é um base que veio aqui, por ser espírito do conhecimento da inteligência, por conhecer essa realidade, por isso é que ele te afirmou que você vai nascer daqui a 30 dias. E o professor ou o instrutor, ele vai te explicar o porquê que você vai nascer daqui a 30 dias. Porque muitos pensam que o espírito cria situações tipo tão inexplicáveis. Não.
essa realidade toda que está acontecendo hoje, que o mundo está agitado, o conhecimento está em toda parte, não é nada inexplicável, é algo explicável. Dentro da própria existência, cada época tem um acontecimento próprio. Porque nós temos um ciclo de tempos, temos um ciclo de acontecimentos. Falamos a casa de animais, Nzobiabulo, zodíaco, certo? Nós vamos ver que no zodíaco temos 12 casas do zodíaco. Cada casa do zodíaco representa o quê? Representa uma era, uma realidade. E em cada era um acontecimento o quê? Diferente. É conhecimento. E nós sabemos que já que estamos nessa era, por ser era do aquário, então era da limpeza. Vai se limpar, porque as coisas têm que voltar como elas eram no princípio. Por isso é que é água. Vai se lavar. Tudo, quando o Espírito vive falar daqui a X meses vão começar a morrer muita gente, vai acontecer não sei o que. Você sabe então, falando isso porque vai conseguir explicar através do conhecimento. Quer dizer, você aqui na matéria, e os que estão aqui, os que estão na matéria estão no espiritual, estão ligados. E a relação que existe entre eles é o conhecimento. Por isso, estamos a falar de como distinguir um espírito de alto e de baixo astral. Por isso, a pessoa que trabalha com espíritos da luz é dotada de conhecimento. Mas é o conhecimento real, prático. Não é alguém que foi estudar na Europa, agora alguns estão a estudar na Europa e estão a voltar aqui, espiritualistas, que outros descobriram verdades, que o Criador lhes ensinou verdades. Não são verdades do Criador. São verdades que eles foram ouvir na Europa. Algumas coisas que estavam escondidas na Europa, trouxeram aqui como novidade. São negociantes. São mafiosos do conhecimento. Talvez não estão a fazer para ganhar dinheiro diretamente, mas para ganhar poder. Nunca saímos para ir na Europa. Nunca saímos de Luanda para ir viver no Banza Congo. Nunca vivemos em uma outra província. Crescemos como todo mundo cresceu, como todo jovem, em bairros conhecidos. Mas recebemos esse conhecimento. Recebemos essa informação. Por quê? Porque ela veio daqui, transmitida através de quê? Do Kimbasi. Que se chama catalisar. São conhecimentos catalisados. Não conhecimentos lidos ou criados na mente da pessoa. Não são lidos, não são criados na minha mente. Não crio essas informações. Mas são conhecimentos catalisados. Por causa dos espíritos de quê? Da luz. Porque os espíritos da luz é que são espíritos do conhecimento. Então, quanto mais perto do sol você chega, como é que fica a temperatura? Mais quente. Quanto mais distante você fica do sol, a temperatura fica mais fria. Por isso é que se fala das camadas mais frias. O que significa? Que quanto mais frio é a ausência de quê? Do calor. Quanto mais ausência do calor tiver, é porque a ausência de quê? De luz. E a ausência de luz é a ausência de conhecimento. Por isso eu digo abertamente, na Europa nunca surgiu grandes mestres. Por isso é que eles tiveram que estudar no Kemet, estudar nos países africanos, porque não tinham grandes mestres. Mas os que estavam aqui em África não precisavam sair para estudar fora, só tinham que estar em África. Porque eles são filhos do sol. E quanto mais quente, mais calor. Quanto mais calor, mais luz. Quanto mais luz, mais conhecimento. Os chineses que entenderam um pouco sobre isso, mas que também estão numa realidade fria, consomem muitas coisas quentes. Porque a coisa quente enaltece o espírito e as coisas frias baixam. Ok? As coisas frias baixam. Aquelas pessoas que estão em viver tensões na vida, alguma realidade, até aquelas que têm problema, estão a ser perseguidos, não sei o quê.
pode fazer um tratamento com água fria. Água fria. Água fria, mesmo, banho com água fria. Mas com conhecimento. Você vai ver que a tensão, o problema vai fazer o quê? Por isso, quando a mãe do frio vem, como é que fica tudo? Vem uma brisa, né? Aqui nós sentimos uma brisa e tudo fica tipo, tá calmo, tá bem calmo. Por causa de quê? Da mãe do frio. Estamos a falar de base. Intermediários. Quer dizer, o intermediário vem, traz a realidade de... Você vai num sítio, a pessoa para um espírito está a bater todo mundo, pá! Pá! Espírito. O intermediário está a bater todo mundo. Está a bater porque o espírito ficou mal, agarrou a pessoa na orelha, ele levantou. Tem que ver bem. Às vezes, a falha na comunicação. Às vezes há falha na comunicação. Não estamos a dizer que as pessoas, o ser humano não fica irado, fica irado. Mas a questão dos espíritos nada tem a ver com isso. Às vezes há falha na comunicação. Porque os espíritos da luz vão te trazer mais conhecimento. Porque eles sabem que é o que você precisa. A primeira coisa, por isso eu digo sempre, a dimensão mística de um homem é manifestada ou determinada através da sua dimensão de pensamento. A dimensão mística de um homem é manifestada através da dimensão de pensamento. Quer dizer que o pensamento está em relação com o físico, então vai ter ação. Agora, para você dar conta se essa pessoa tem conhecimento, então, você pode ver que ele tem conhecimento, mas nós não estamos a ver isso. Mas você pode achar que ele tem quê? Conhecimento. Para você ver se esse conhecimento é real ou não, deixa eu esperar agora a ação. Como é que esse conhecimento consegue transformar as pessoas? Até onde esse conhecimento leva as pessoas na evolução espiritual. Estamos a falar de mudar de roupa, ficar bonito, não, agora corta o cabelo. Isso até a igreja faz. Né? Você está numa igreja e fala, você não pode mais vestir assim, não é assim? Não pode mais vestir assim, não pode mais comer assim, até a igreja faz. Mas estamos a falar de transformação. Estamos a falar do processo da evolução espiritual, da existência, experiência. Você se torna um gana. Você se tornará, quando você ficar ancião, você vai se tornar um gana, um sábio. Aí, é por isso que você vê, tem muitos mais velhos. Tem 54, 63 em diante, mas não consegue decifrar enigmas. Também teve sonho, não entendeu. Ainda está perguntando no irmão dele ou na mulher dele. O filho veio contar, papai, sonhei isso, aquilo está a falar, vai perguntar no pastor, mas é mais velho do pastor. Enquanto ele, a natureza normal, diz que o adulto é quem deve, o mais velho, o ancião, é quem deve decifrar enigmas. Mas esses anciãos não conseguem decifrar enigmas e mandam os filhos para a igreja. Eles deveriam decifrar enigmas. Por que eles não fazem isso? Porque no espírito e na carne eles estão diferentes. Por isso é que não há ação. Nota. A pessoa vai dar uma profecia. Por exemplo, o governo atual no poder vai sair. O oráculo diz, a profecia diz, né? Porque a palavra é oráculo. A profecia diz, para entenderem, o oráculo diz. Mas chega no momento, o mesmo partido no poder ganha as eleições. Mas o oráculo já disse, você disse que você é o mensageiro, é o escolhido, é um base, quer dizer, você é o intermediário.
Se o oráculo está aqui, é o mundo espiritual, você está aqui, certo? Já que você que passa informações aqui, quer dizer que você é intermediário. Agora, se o que te falaram aqui não se cumpriu aqui, significa o quê? Que você está a mentir. Que você não está a falar a verdade. Porque a verdade deve se cumprir. Quando eu falei sobre a morte de Nemandassé, eu disse, Nemandassé me apareceu e me disse que ele vai morrer. Eu escrevi isso, mostrei. Em palestras já mostrei. Eu tenho discípulos na altura, tenho seguidores na altura que comprovaram isso. Quando eu falei, estavam lá. Mas sabe o que as pessoas me disseram? Você está maluco. Nemandassé me prestes a morrer. Voltei a falar de novo. Ninguém sabe que Nemandassé vai morrer. Faltavam 3 dias para o Nemandassé morrer. Eu voltei a falar de novo 3 dias antes. Nemandassé vai morrer. Você é maluco. Quando o Nemandassé me morreu 3 dias depois, começaram a dizer: nem pode ter feiticeiro. Nem pode ter feiticeiro. Outra vez aqui, a conversar com uma mamã, começaram a falar do problema do pai dela, da família dela. Ela disse: papá, lá onde saímos nos disseram que você não apanha espírito. Mas, segundo eles, quando você não apanha espírito, você não pode ser um base. Quando você não treme, ok? Você não pode ser um base, segundo o conhecimento de algumas pessoas. Quando você não se perde, você não pode ser um base. A mediunidade deve ser assim. Percebem? A mediunidade deve ser assim, interligada, conforme onde termina a água do rio e onde começa a aparecer até a terra. Aquela ligação, você consegue medir? Você não consegue medir por quê? Porque é inseparável. A mediunidade deve ser inseparável. A pessoa levantou, está a falar. A pessoa levantou, está a falar. Não precisa, só porque para fazer mediunidade tem que pedir, depois incorporar. Não. Existe a mediunidade da incorporação. Mas existe também a mediunidade do pensamento. Pensamento. Existe quem é a mediunidade dele do pensamento. Agora, seja da incorporação, seja do pensamento, para nós saber quem está a falar a verdade e quem está a mentir. A força da profecia não está na palavra, mas está no cumprimento dela. Você pode dizer que eu sou isso, sou Deus, sou príncipe, sou rei, sou aquilo. E eu falo isso porque o oráculo, quer dizer, o plano espiritual, fechou isso, determinou isso. Ou seja, o destino, né? Disse isso. Para compreender o destino, tens que perguntar nos que estão no outro lado. Então, isso se chama oráculo. Determinou que vai acontecer isso, é porque tem que acontecer. Tem que acontecer. Se não acontecer, é mentira. Estou a ensinar como é que você pode distinguir em base, incorporação ou intermediação. Quando é que um é um bom espírito, o outro é um mau espírito. Comecei a explicar que a primeira coisa é o conhecimento. Espíritos da luz têm conhecimento. E os espíritos da luz vão te conduzir no caminho de quê? Do conhecimento e da luz. Mas não quer dizer que os espíritos da luz não podem se irritar. Porque vocês leram na Bíblia. Um espírito maligno veio da parte do Senhor para atormentar Saul. Não leram isso? Um espírito maligno veio da parte do Senhor para atormentar Saul. O que significa isso? Espírito maligno veio da parte do Senhor. Se o Senhor é luz, como é que o espírito maligno veio da parte dele? É isso que se chama espiritualidade. Nós somos seres da luz, mas que exercemos influência até nos espíritos de quê? Baixo astral. Já alguém que só exerce influência no espírito de baixo astral, não tem influência sobre os espíritos da luz. Por isso que o Criador, por ter influência tanto no alto como no baixo astral, é chamado o Senhor da existência.
Então, assim, a ciência do senhorio da existência deve ter influência sobre os espíritos da luz. Esses espíritos da luz é que começaram a orientar Putin. E Putin está mostrando agora a fotografia. Não, Jesus é negro. Mas antes disso, todos eles trabalhavam com espíritos de quê? De baixo astral. Esse espírito de baixo astral é que eles incentivavam a colonizar. É que eles incentivavam a sequestrar. É que eles incentivavam a fazer, vender até seres humanos, vender órgãos e tudo. E os espíritos de baixo astral também são em dimensão. Nem todos os espíritos de baixo astral têm o mesmo nível. Porque quando falamos de espírito de baixo astral, as pessoas pensam assim, então são espíritos do nada que ele está trabalhando com ele. Não. O espírito de baixo astral é dimensão. Tem outros superiores aos outros, mesmo no baixo astral. Mesmo no baixo astral. Há espíritos superiores aos outros. Esses espíritos também podem fazer o quê? Quimbase, podem fazer intermediação. Podem fazer intermediação. Mas o que é que vai lhes diferenciar com os espíritos da luz? É o conhecimento. E qual é a chave do conhecimento? É a autopreservação da existência. Quer dizer que o verdadeiro conhecimento vai te transmitir a autopreservação da existência. Já o conhecimento que os brancos têm não lhes leva à autopreservação da existência. Por isso que querem reduzir a população africana, querem fazer não sei o quê. Quer dizer, tudo pelo próprio bem-estar deles e nunca pelo bem-estar da existência. Mas os espíritos de luz, que nossos ancestrais trabalharam com ele, trabalharam para o autodesenvolvimento da própria existência. Por isso é que permitiram que eles fossem lá no Kemet estudar, permitiram que eles chegassem até o Congo, chegaram no Congo, eles receberam para saber o que eles tinham para dizer, se queriam aprender alguma coisa ou quê. Mas eles vieram sempre com a intenção de quê? De ficar só para eles, por causa dos espíritos de baixo astral. Por isso, vocês veem que se diz que Satanás caiu naquelas mediações da Europa. Não é assim? Satanás caiu nas mediações da Europa. O que Satanás, o que os europeus chamam de nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, é na verdade Satanás. É a entidade que governa o baixo astral. São os espíritos de baixo astral. Olha como é que a espiritualidade dele leva a depressão, a pessoa se atirou do prédio, bu. A espiritualidade lhe leva a criar drogas, as pessoas se atiram do prédio para entrar em depressão. Bebeu, ficou maluco, tem que se atirar do prédio, tem que ir na estrada para atropelar. Essas coisas, nossa sociedade, existiam? Não. Começaram a existir com quê? Os nossos filhos, nossos irmãos e sobrinhos, que começaram curiosamente a estudar os livros dele. Sobre magia, sobre espiritualidade. Começaram a ter contato com esses espíritos de baixo astral. Por que ninguém lendo os livros dele desenvolveu a um ser iluminado? O Mukimbango desenvolveu com o livro dele. Simão Togo desenvolveu com o livro dele. Mamãe Kimpavita desenvolveu com o livro dele. Thomas Sankara desenvolveu com o livro dele. Então vamos começar a ver que é necessário uma introspeção, um autoconhecimento. Como eu disse, espírito de baixo astral não tem conhecimento de autopreservação. Não é conhecimento da luz. Não é conhecimento da luz. E a segunda coisa, o que ele fala deve ter ação na matéria. Profetizar, vai acontecer x. Uma coisa é falar da vida pessoal de alguém e essa pessoa não viver. Porque essa própria pessoa pode estar influenciar para que a profecia ou a promessa não se cumpra na vida dele. Ele próprio pode influenciar isso. Se imaginamos que aqui te disseram, você vai ser grande político. Aqui você é grande político, certo? Mas você, em vez de estudar, ok, como a nossa sociedade tem que estudar, né? Para tudo tem que estudar. Você prefere mergulhar nas drogas,
mergulhar na vida da prostituição, vai se tornar ministro. Mesmo que a profecia está lá, mas você não vai se tornar porque você não está a trabalhar para isso. É como a profecia dos profetas, dos mestres, dos reis, dos príncipes, daqueles que são. Quando ele falar alguma coisa, mamãe, você vai nascer menina, tens que nascer menina. Mamãe, você vai nascer rapaz, tem que nascer rapaz. Mamãe, você vai nascer X, você vai nascer X, ele tem que nascer. Porque isso mostra que você tem uma relação com os ancestrais. Você está ligado na intermediação com os ancestrais. Mas alguém que te disse que vais nascer menina, depois nasceste rapaz, te disse vais ter filho o próximo ano, não tiveste filho, essa pessoa está a mentir. Essa pessoa está a mentir. O que é a mentira? Matéria ou espiritual, material, visível e ou invisível e visível. O que é a verdade? A verdade é um casamento místico entre o lado visível e o lado invisível. Esse casamento místico vai resultar na estrela da completude, Boetete Azola, ou estrela da aliança. É essa estrela que se chama verdade. O que significa? O que está embaixo será o mesmo que está em cima. O que está no céu será o mesmo que está na terra. Assim na terra como nos céus. Yenge Muzulu, Yenge Fantoto. Yenge Fantoto, Yenge Muzulu. Agora, toda a profecia que ele dizer que vai acontecer isso no país, na tua vida, na tua família, deve acontecer. Se não acontecer, ele está a mentir. Por causa da relação existente entre o invisível e o visível, resulta na verdade, resulta no poder. Agora, o que é a mentira? É o inverso da verdade. Se a verdade é essa, a mentira vai ser essa. Por exemplo, porque não há um casamento, há uma confusão. Você está tentando forçar o material e o espiritual, por isso é que vocês estudam bué, leem bué de livro do branco, baixam todos os livros de magia que estão na internet, estão esforçar. Mas mesmo assim não conseguem ter poder, porque vocês não estão a viver a vossa própria realidade, a vossa própria existência. Através de quê? Através do embase. Então, detectar espírito de baixo astral é algo simples. Espírito de alto astral traz conhecimento e traz verdade. O que significa? Ele vai falar. Por exemplo, se eu tiver aqui, você vê que o problema é homem da noite, mulher da noite, antes de te dar banho ou algum tipo de tratamento, né? Eu vou te explicar o que é homem da noite e mulher da noite. E vou te explicar onde é que entra o teu tratamento. Por que aqui vou usar fogo? Por que aqui vou usar o ar? Por que aqui vou usar a água? Aqui vou usar a terra? Vou te explicar. Por causa do conhecimento. Esse conhecimento é meu? Não. Veio do quê? Embase. Veio da intermediação. Quer dizer, eles lá passaram esse conhecimento. Que são os códigos que eles me passaram, os códigos que eu tenho que usar para que eles possam responder. Por isso é que eles são os Simbi. Ok, vamos entrar agora na palavra Simbi para entender a diferença entre embase e Simbi. Já ouviram essa palavra, né? Já. Simbi. Simbi Biantoto, Simbi Bialangu, tal como diz. Simbi.
O plural de Simbi é Bisimbi. A única diferença é que esse está no plural e esse está no singular. Mas quando estamos a falar, por exemplo, simbis da água, ok? Simbi da água. Nós não podemos falar mais de simbi da água. Só vamos falar simbi da água. Estamos a falar do gênio principal, que nós chamamos a mãe. Mãe do fogo, mãe do ar, mãe da terra, mãe da água. A mãe do frio, do calor, da manga, da guiamba. Ok? Essa mãe é que representa todo o seu governo. Quer dizer, quando você chama essa mãe, você pede a força de toda a existência. Por isso, quando você fala em nome de Deus, meu Deus me ajuda, Deus costuma descer para te ajudar. Vai mandar quê? Um gajo que vai te ligar. Olha, aqui tem emprego. Não é assim? Teu tio vai te falar, meu sobrinho, vou te mandar na Europa. É mesmo Deus que está te ajudar. O teu tio mesmo que está te ajudar. É a parte de Deus que veio te ajudar. O amigo que está te ajudar é a parte de Deus que veio te ajudar. Porque Deus não desceu, não mandou um anjo para te ajudar. Porque cada parte de Deus na criação exerce a sua própria função. Eu sou a parte de Deus que está a te ensinar. Eu sou a parte de Deus que te dá o conhecimento. O que é que me faz ser teu mestre? O que é que me faz ser teu long, teu instrutor? Porque eu estou a te passar aquilo que é chamado o cálice da vida, que é o cálice do conhecimento. Quer dizer, de todas as partes que Deus usa para poder agir na criação, eu estou a te passar a parte mais importante. Por isso que aqueles que passam a parte mais importante, que é o conhecimento, são chamados de quê? De mestre. São chamados de mestre. Porque ele é quem instrui. E se alguma coisa correr errado com seu discípulo, ele é quem vai responder. Porque em Kikongo tem um provérbio que diz: Baleki babana buakantsuki ntumbu kwa bambuta. Se o cabelo dos mais novos embranquecer, a responsabilidade é dos mais velhos. Se os discípulos ou as pessoas na qual tu mandando você transmitir a mensagem, o cabelo deles embranquecer ou andarem torto, a responsabilidade é tua. Porque tens de fazer tudo para que essa mensagem chegue até eles. Estou a vos ensinar sobre o que é mestre. Então, Simbi é a entidade que representa tudo, né? É a entidade que representa tudo. Se for do fogo, por exemplo, vamos dizer, Simbi Biatia. Simbi Biatia, que quer dizer Simbi do fogo. Simbi do fogo. Se for do ar, vamos dizer Simbi Biamupepe. Simbi Biamupepe. Simbi Biamupepe. Simbi Biamupepe. Se for da água, vamos dizer Simbi Biamasa.
Simbibia masa. Se for da terra, vamos dizer Simbibia Toto. Simbibia Toto. Agora, quando você vê isso, são departamentos ou instituições ou mundos. Quer dizer que tem um representante principal, que chamamos a mãe. Ela é essa mãe que deu origem a toda a criação que existe dentro do fogo. Os seres todos do fogo foram criados por essa mãe do fogo. Porque ele é uma parte da natureza que representa a parte do fogo. Os seres do ar é uma parte da natureza que representa os seres do quê? Do ar. Então também tem uma mãe que criou. Sucessivamente com o resto. Mas esse não é o nome da mãe. Pois todo mundo pode contactar o espírito da terra, espírito do fogo, espírito do ar. Mas ninguém consegue falar. O nome da mãe do fogo é X. Porque para você ter o nome dela, ela deve te dar. Através da intermediação, que é o Kimba. É o Kimbas. E esse nome dela, se você tiver, ele é poder. Porque é a representação de todo esse mundo. Cada uma, né? Todo esse mundo. Então, quando ela te dá a representação desse poder, se você usar, você deve ter resultado. Porque o nome dela é a verdade. Toda a verdade sobre o fogo é o nome dela. A outra vez aqui estava a pegar fogo, né? Estava a pegar fogo. As coisas começaram a queimar. O Constantino disse, ei, isso vai queimar o pau. Me chamou. Começaram a lutar para apagar. Falei, não façam isso. Vou pedir à mãe do fogo. Pedi para a mãe do fogo, pedi para a mãe do fogo, pedi para a mãe da água. Mandei buscar o quê? Só um balde de água, certo? Um balde de água, esses pretos. Um balde de água. Aquele todo fogo, falei, vai apagar com esse balde de água. Entreguei na mamã, né? Ela, entreguei a água e ele disse, chama a mamã que anda. Apaguei esse fogo. Eu já pedi aos gênios do fogo. Agora chama a mamãe que anda para ela usar essa água e apagar esse fogo. Mas ao apagar, por ser tanto fogo, não atira assim direito. Atira dessa forma. Meia lua, arco-íris, o sol, a lua, o buraco, o céu, o amor, o relógio. Tem toda essa volta, porque a existência tem toda essa volta que significa se completar. Então, os mbassi são partes dessa completude, os intermediários. E chamei e ela lançou e todo o fogo fez o quê? Apagou. Ficou aqueles foguinhos pequenos. Olha, eles foram lá com o balde dele, não. Tá fazendo o quê? Tá me apagando. Deixa isso aí, o fogo já se apagou. Por quê? Porque o nome dela, que eu tenho, é a verdade? A verdade. O nome dela, que eu tenho, é quê? É a verdade. Então, tem que agir. Porque ela é a senhora do fogo. Ela sabe se acende ou se apaga. Tem que agir. Então, tudo que existe tem quimbase. A água tem quimbase. O fogo tem quimbase. A terra tem quimbase. O ar tem quimbase. Quimbase significa intermediação. Tem, porque tudo que existe tem uma intermediação. É um mundo. Você entra no fogo à toa? Não, né? Quando você pega água, você não sente que entraste em outra coisa? É um mundo. Tudo que existe, essa árvore tem quimbase dele. Tem intermediação dele. Esse intermediário é o que se chama Simbi.
A palavra Simbi significa guardião, aquele que segura. Ok? Quando você pega e fala Simba, você fez o quê? Segurou. Se eu quiser receber de novo esse marcador, vou receber na mão de quem? Na tua mão. Tenho que fazer o quê? Tenho que te pedir. Mas quando já temos uma relação muito próxima, eu só preciso chegar e fazer o quê? Tirar. Ou basta você me ver, você já faz o quê? Tu sabes que é isso que eu estou a procurar? Tudo que existe tem intermediação. Por isso, às vezes, quando nós vamos fazer trabalho assim, tipo num carro, né? O Buta pode se perguntar, né? Então, a lavar carro, como assim? Tudo que existe tem uma intermediação. O teu carro, a tua roupa, pode ser um habitar dos espíritos de baixo astral ou de astral superior. Quando falamos que habitam na tua roupa, não quer dizer que eles vão pousar na tua roupa, não. Mas que eles vão usar a energia intermediária que existe na tua roupa. Porque tudo que existe tem uma energia intermediária. Então, Basi quer dizer intermediário. Simbi guardião. Simbi é o guardião, é aquele que detém, aquele que segura um certo segredo. Por exemplo, numa casa, se nós falar do teto e tal, quem está a segurar a casa? Estes são os pilares. Os pilares vamos chamar assim, Simbi. Está entendendo a diferença entre Mbasi e Simbi? Mbasi é todo o que faz intermediação. Kimbasi é todo o processo de intermediação. Agora, Simbi é aquele que detém esses segredos. É aquele que detém esses segredos. Agora, também quando nós falamos Simbi no Kikongo, não estamos a fazer referência a todo espírito. Não quer dizer todo espírito é Simbi, porque nem todo espírito detém o conhecimento de alguma coisa, porque também tem espíritos que ainda têm que evoluir, tem espírito que tem que sair do baixo para o alto astral. Então, Simbi é o guardião, é aquele que tem o segredo. Ok? E esse Simbi tem o primeiro guardião, aquele que surge como o primeiro detentor dos segredos daquela coisa. Como a água tem o primeiro, o fogo tem o primeiro, a terra tem o primeiro e sucessivamente. Então esse é o Simbi. Esse Simbi que faz o quê? E nós entramos com ele em contato no Kimbasi. Os Simbi. Quem são os Simbi? São os espíritos que guardam os segredos da natureza, ou seja, tudo quanto existe. Tem um espírito que conhece os segredos, que guarda aqueles segredos. A terra tem o espírito da terra, o fogo tem o espírito do fogo, o ar tem o espírito do ar, a água tem o espírito da água, essa mangueira tem o espírito dele, né? E não só, esse pau também tem o espírito dele. Tudo que existe tem espírito que guarda os segredos. Os animais também têm espírito dele. Por isso é que se falam sobre totems, falam sobre arquetipos, né? Alguém que, tipo, nós vimos nos jovens, muitos que lutam, aqui na nossa realidade em Angola tem jovens que lutam, e na hora de lutar incorporam a força de um espírito. Ele te diz, isso é força de gorila, isso é força de leopardo, já vimos isso, certo? Por que ele incorpora essa força? Incorporou o leopardo? Vestiu o leopardo? Não, mas incorporou o quê? A força. Porque tudo que existe tem uma força que lhe representa. Então esse leopardo tem a força que lhe representa. E é nessa força onde ele vai. E ele entra nas dimensões dos leopardos.
na energia do leopardo, ou do gorila, ou do animal que ele vestiu. Quer dizer que os Simbi que detêm esse conhecimento são eles que fazem o quê? Que lhe passam. Porque os Simbis têm várias formas. Tem Simbi que tem forma de leão, tem Simbi que tem forma de gorila, tem Simbi que tem forma de serpente. Não falamos aqui da mãe serpente. Não costuma vir? Não costuma incorporar? Quando vem faz forma de quê? Ok? Então, esse Kimbasi é intermediação. Mbasi é o intermediário, aquele que faz intermediário, que pode ser Simbi, já explicamos, são espíritos que guardam um certo segredo. Eu também, quando estou a fazer um ritual, você também pode dizer que eu sou Simbi, porque eu tenho um segredo. Agora, pode ser Simbi, estamos a falar mais Simbi, estamos a fazer referência aos gênios, né? Da natureza, certo? Pode ser Simbi, o gênio da natureza, os extraterrestres, são Simbi. Pode ser Nkulu. A palavra Nkulu vem da palavra Nkuluto. Ancestral, ancião. A palavra Nkulu vem da palavra Nkuluto, ancestral ou ancião. O que significa ancestral ou ancião? Falamos que tudo tem energia. Então tudo que existe tem uma energia primordial. Tem uma energia primordial. Eu, como estou aqui, tem uma energia primordial. Ou várias energias primordiais, porque o meu pai é uma energia primordial. A minha mãe é uma energia primordial. A minha avó também, para mim, é uma energia primordial. Porque quando trata-se do sangue, vamos fazer referência à linhagem. O distribuidor que distribui e liga ao mesmo tempo. Então, Nkulu é um ancestral. Ancestral quer dizer energia primordial. Ancião, porque é que veio primeiro. Nkuluto é a expressão que nós usamos para falar sobre o mais velho. O irmão mais velho chamamos que? Nkuluto. O pai grande, como falamos, o pai grande, o irmão mais velho do pai, chamamos papá tata Kuluto. Ou Sebian Kuluto. Yeah? O pai mais velho, papá Kuluto, ele engala, por exemplo, fala papá Kuluto. Quer dizer que é o pai mais velho. Então, a palavra Nkulu é o diminutivo, não a abreviação. É o diminutivo, porque no Kikongo as palavras podem se aumentar, também podem se diminuir. Quando se diminui a palavra, quer dizer que diminuímos a intensidade da energia. Se eu tirar uma letra aqui no Kikongo, tirei, por exemplo, tu, diminui a intensidade da energia da palavra Nkuluto. Um Nkuluto em si pode designar tudo quanto é mais velho, mas um Nkulu está designando aquele que é meu antigo, meu mais velho, o meu. Mas quando temos que falar de Nkuluto, tipo algo antigo, vamos falar que Nkuluto é algo, tudo que é antigo é Nkuluto. Mas o que é antigo para mim, ou para ti, ou para nós como homem, vamos chamar que Nkulu. Por isso é que nós não chamamos os gênios, ou não chamamos os animais, nossos Banculo. Mas chamamos nossos Bisimbi. Banculo são aqueles que vieram na mesma linhagem que a nossa. A partir da linhagem de quê? Do sangue. A linhagem volta. Volta. Pode chegar no primeiro homem. Mas for se distribuindo. Então todos os culos são aqueles que deram origem ao vosso sangue. Esses são os Banculo. Esse Banculo é que provocam o que chamamos de culto ancestral. Ancestrais são esses. Agora, culto ancestral, só que no culto ancestral, a palavra culto ancestral, né, como dizem, nós também não temos bem essa palavra. O culto ancestral nos remete também aos quê? Aos Bisimbi. Por isso é que nós no Kikongo falamos de toda existência. Certo? No Kikongo falamos de toda a existência. Mas
No Dikanda, falamos do culto ancestral. Ou seja, poucas palavras, a ligação sanguínea. Porque nós nos chamamos culto ancestral. No Kikongo não existe culto ancestral. Existe Nzila Menga. O culto ancestral não é o que você faz só quando quer orar ou quer fazer ritual, não. Culto ancestral é um dia a dia. Você cultua os teus ancestrais pela tua vivência diária. Ok? Você cultua os teus ancestrais pela tua vivência diária. Por isso ele se chama Nzila Menga. Nzila quer dizer caminho. Menga quer dizer sangue. Quer dizer que eu sou o caminho da continuidade do sangue dos meus ancestrais. O meu viver é a continuidade da vida dos meus ancestrais. Por isso é que chamamos Nzila Menga. E não falamos de culto ancestral. Só estamos a falar esse termo para as pessoas entenderem. Mas a concepção de culto ancestral do português é diferente da concepção do culto ancestral do Kikongo. Inguete.